Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí que estão acompanhando e obrigado aos 3 participantes aqui, 3 feras, para a gente falar de um tema muito importante e relevante, marketplaces aprofundando o relacionamento com o consumidor, um tema que tem ganhado força aí no setor financeiro, essa integração aí entre marketplace e serviços bancários. Eu vou começar perguntando para o Gouveia, que dispensa apresentações, foi CEO da Cielo, da Alelo, da Múltiplos Fidelidade, fundou e presidiu a Livelo e agora é investidor aí da Marvin, investidor de outras tantas startups. Com essa mudança de comportamento que a gente tem visto dos consumidores nos últimos anos, os marketplaces vêm ganhando espaço, vêm ganhando adesão aí maior no Brasil. Como que você vê a evolução desse negócio e onde existem oportunidades que podem ser exploradas? Bacana, Danilo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, enfim, essas 2 figuras caríssimas para mim. Esse negócio começou lá atrás. Eu tenho a honra e a alegria de falar que, por exemplo, em 2010 a gente montou um primeiro marketplace de loyalty, que foi a Múltiplos. Já era um conceito que a moeda era pontos, mas já era um marketplace integrado. Você podia acumular pontos em vários lugares e resgatar em vários lugares. Você trazia e apresentava um fluxo numa âncora, que era Múltiplos, que tinha lá por trás a TAM, entregando passagem com pontos, que era, teoricamente, de graça. Então, esse é um negócio que já vem acontecendo lá atrás, que é aproveitar uma ancoragem que tem fluxo de cliente para você oferecer esse fluxo para outros parceiros e aumentar o mix e a oportunidade de oferta para aquele consumidor. Então, isso vem acontecendo e vem aprofundando muito fortemente. A gente vê bancos virando comércio e comércio virando bancos. Não tem mais fronteira aí, né? Então, a gente começa a entender. Eu tenho a felicidade também de estar experimentando isso em alguns conselhos, né? Então, eu estou em alguns conselhos que a gente tem lá o varejista com operações financeiras muito fortes, montando marketplace. Posso dar um caso aqui que é a Quero Quero. Quero Quero do Sul, material de construção, fica fora do radar tradicional da gente aqui, está fora aqui da Faria Lima, mas é uma empresa com 500 lojas, está em cidade de 50 mil habitantes para baixo, você ancora aquela cidade e coloca uma loja super bem montada, com a estrutura muito pesada de serviços financeiros por trás, com a bandeira verde cá. Lá a gente tem adquirência, processamento e emissão. E, recentemente, a gente disse, a gente precisa ampliar o mix, porque eu tenho um mix de material de construção, eletroeletrônico e imóveis, mas, através de um marketplace, P1 e P3, eu consigo fazer um trabalho de ofertar até 20 mil itens para aquele consumidor que está numa cidadezinha de 30 habitantes. Ele não precisa vir no Leroy ou no Ateliê Norte, ele nem talvez tenha acesso. Então, eu consigo ofertar um mix de uma grande varejista através de um marketplace, oferecendo todo um serviço de financiamento embutido de uma empresa financeira que está dentro do varejista. Então, a gente vê com muito otimismo e com um movimento muito forte as plataformas operando e ajudando a gente, como varejista, a oferecer um mix diferenciado, apoiando com serviços financeiros. Então, é impressionante como isso está se movimentando fortemente, e a gente vê do outro lado, que é os bancos virando marketplace, para poder aproveitar fluxo e aproveitar volume de clientes transitando ali e fazer alguma rentabilidade com cashback, com rebate, enfim. Então, eu acho que cada vez mais vai ainda se aprofundar o conceito dessa fusão do varejo como uma empresa financeira e os financeiros virando varejistas. Tá? Por falar em fusão, né, a gente tem o Grapeia aqui, o Grapeia da Fox Financeira. Eles anunciaram em março uma fusão com a Bom Pra Crédito, que é pioneira aí no marketplace de crédito, com foco em empréstimo pessoal, principalmente, né? A Bom Pra Crédito tinha construído ali um marketplace com um poder de distribuição bastante relevante, diversas instituições financeiras conectadas ali à plataforma. Já a Fox, um pouco mais recente, tinha uma operação financeira, e tem, né, uma operação financeira robusta. Queria que você comentasse, Grapeia, como que você vê essa aliança entre marketplaces e instituições financeiras e como que tem sido a integração aí dos negócios, né? Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com grandes pessoas como o Gouveia, o Errara e o Danilo também. Talvez, Danilo, nós tenhamos sido a primeira, de fato,
fintech que fez uma combinação de negócio com uma instituição financeira. A gente sempre tinha uma frase internamente que o sonho de toda fintech era ser uma IF e o sonho de uma IF era se vestir como uma fintech. E aqui nasceu o primeiro casamento. Essa combinação de negócio é muito robusto, porque você tem a Bompa Crédito, que foi a primeira marketplace do Brasil, antes de se falar o termo fintech no país em 2013. Nós temos hoje na nossa base de clientes mais de 10 milhões de clientes, e a gente vem crescendo muito forte, né, um crescimento muito robusto. E a Focus, né, uma instituição financeira muito mais recente, nós temos 1 ano e meio de vida e nós nascemos 100% digital. Eu brinco, Gouveia, aqui, você também que vem muito tempo do mercado financeiro, que antigamente... Eu sou um dinossauro, né? Está me chamando de dinossauro aqui, né? Não é isso, não é isso. Está me chamando de dinossauro aqui, educadamente, né? Não, de forma alguma, a experiência brincando com você. que tu tem. Mas antigamente nós aprovávamos fita de backup, e a financeira nasceu 100% na nuvem, com API de ponta a ponta, onde, só para você ter ideia, Danilo, em um clique, em 0,2 segundos, o cliente consegue ter acesso ao crédito. Então, sem sombra de dúvida, nasce para trazer mais musculatura e, melhor, sem perder de vista o poder de escolha do cliente. Então, quer dizer, o cliente da Bompa Crédito continua tendo o seu poder de escolher entre mais de 30 instituições financeiras que estão na nossa plataforma. Então, o poder de escolha do cliente continua com ele. Então, a gente continua sendo uma plataforma one-stop shop. E a Focus, ela é mais um parceiro dentro dos 30 parceiros que nós temos. Então, Danilo, seguramente nós somos o primeiro e, sem sombra de dúvida, seremos os maiores. Olha aí, hein? Ele está dizendo aí, vocês estão gravando, né? Agora eu vou passar para o Urada aí, o Next, enfim, banco digital gestado dentro do Bradesco e que ganhou independência aí nos últimos anos, né? Vem crescendo bastante, né? A meta era, se eu não me engano, chegar a 5 milhões de clientes num determinado momento do ano passado, passou de 10 milhões de clientes, vem crescendo bastante nesse cenário competitivo dos bancos digitais e, assim como outros bancos digitais, lançou o seu Next Shop, Marketplace, como uma estratégia. Eu queria que você explicasse, Urada, qual que é essa estratégia do Marketplace, como que vocês se diferenciam e como que ela ajuda nesse relacionamento com os clientes. Bacana. Bom, obrigado, antes de mais nada, pelo convite, pelo prestígio aí para o Next. Prazer aí estar com vocês, super bacana aqui da gente falar desse tema. A meta eram 7 milhões no final do ano e a gente chegou a 10 milhões e continuamos aí num ritmo de crescimento super interessante. E o Next Shop, ele veio ali a gente lançou no começo de novembro e ele teve um papel importante ali de acelerar a entrada, né, de novos clientes no Next. A gente vê o Next Shop como algo que marcou a nossa migração ou a nossa consolidação como uma plataforma, né, e não mais como um banco. E assim, temos ali grandes expectativas para essa plataforma. Acho que o que a gente obviamente, né, como o Gouveia comentou, por meio do comissionamento, do take rate que a gente recebe dos sellers, a gente vê isso como uma geração de receita relevante, mas se a gente for parar para pensar como experiência ou como informação, é uma riqueza de dados que você obtém do seu cliente que dificilmente a gente teria se não fosse com uma operação dessa de varejo. E aí a gente consegue, a partir do momento que o cliente, diferentemente de um varejista, que quando você entra, o varejista não necessariamente sabe quem é, no nosso caso, a nossa plataforma só é para clientes Next, então quando o cliente entra lá, eu já sei quem ele é, já sei onde ele mora, eu sei qual que é a capacidade de crédito dele, e eu começo a acompanhar um pouco da jornada. E aí, se eu vejo que esse cliente constantemente se interessa por material de construção, por exemplo, eu posso incentivar a venda daquele material de construção por meio de um comissionamento, mas eu entendo que ele possivelmente está fazendo uma reforma ou ele está comprando uma casa nova, e na próxima vez que ele entrar, a gente pode oferecer uma televisão, a gente pode oferecer um seguro residencial, a gente pode oferecer um crédito imobiliário. Então, além da parte financeira, ele tem
uma participação nessa originação de dados super interessante. E, obviamente, que né, acho que difícil das pessoas necessariamente ficarem entrando muito nos aplicativos para ver ofertas de crédito, isso acontece mais pontualmente, mas entrar para ver qual que é a oferta do dia, entrar para ver qual plataforma que tem o cashback. Hoje a gente está com 20% em produtos de higiene e beleza. Isso traz muito fluxo, né? E aí, por consequência, você acaba tendo maior adesão. Aí vem muito da gente de poder prover uma experiência interessante, mas eu te diria que assim ele complementa muito bem e ele potencializa a nossa monetização em cima de produtos financeiros. Danilo, posso fazer um complemento claro. aqui, usar um pouco do tempo? Esse ponto de dados é um negócio incrível, né? Eu acho que esse é um capítulo à parte aqui, e a gente tinha muito isso quando a gente montou a Livelo. Tá? A Livelo é um marketplace muito amplo, né? Então tinha um cliente, hoje tem quase 20 milhões de clientes transacionando na Livelo, é a maior empresa de loyalty do mercado, e o ponto que eu resgato, que eu accruo, ele é meio, ele não é fim. Tá? Então, está muito claro na missão da gente. Então, o ponto era meio, não era a finalidade, acumular e resgatar ponto. A finalidade era trazer o comportamento do cliente para dentro de casa, entender como é que ele se movimentava na plataforma e oferecer customizadamente um estímulo para mudar o comportamento dele. Então, ali era para fazer um trabalho de mudança de behavior, e aí você conseguia, pelos dados que estavam sendo colocados na plataforma, através de um ponto, você oferecer precificação por CPF, customização de oferta, relacionamento de longo prazo. Então, era muito potente o negócio. E essa filosofia que o Next está aplicando com muita maestria, né? Pegar os dados do cliente através de uma transação financeira, uma transação no Next Shop, para poder ofertar de uma forma customizada uma oferta muito relevante para aquele cliente. E vocês falaram de dados, né? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou fazer uma pergunta para os três aí responderem, que é assim... Lembra do nosso acordo, hein? Ah, com certeza. A pergunta difícil é para você, né, governo? Não, porra. Quais são os benefícios dessa união entre marketplace e banking? Aumenta engajamento, recorrência, aumenta LTV, diminui CAC, tudo isso e mais um pouco? Vocês podem falar sobre isso? Bom, vou começar então, dado que eu sou recente aí nessa operação, nesse casamento. Danilo, existe uma força muito grande que talvez alguns outros mercados, como o próprio varejo, o Gouveia muito bem comentou, já tinha percebido e talvez os banks demoraram para perceber, que é de fato o poder dos dados, né? Nós, por exemplo, do Bom Pra Crédito, nós somos muito robustos em dados, né? Como eu lhe falei, a gente tem mais de 10 milhões de clientes. E isso faz com que, efetivamente, a gente consiga clusterizar e entender um pouco o momento do cliente e ofertar aquele crédito que melhor te atende. Então, vou dar um exemplo agora, nesse momento macroeconômico muito desafiador que nós estamos vivendo. O crédito pessoal se tornou um produto mais escasso. Mas existem alternativas de produtos, como o crédito com garantia de veículos, a antecipação de crédito do FGTS, que são produtos onde eu tenho um nível de análise menor em função das garantias ali compostas, e eu consigo dar uma oferta numa taxa muito menor do que se ele fosse pegar um crédito pessoal. Então, eu vejo que, de fato, esse ganho de você ter uma companhia onde você tem growth de um lado, muito grande, crescimento, robustez de crescimento como a Bom Pra Crédito, e você tem a expertise financeira do outro lado. E aí você trabalha a rentabilização deste canal. Então, sem sombra de dúvida, para a gente é uma força que um potencializa o outro. Posso pegar agora ou não? Vai ficar o final, a gente combinou, né? Então, a parte difícil fica para você no final. Ter um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, traz o benefício de ter passado por vários lugares, né? Então, eu já fui diretor da Hipercar, que é um case muito bacana da combinação, e do Bom Clube, naturalmente, que era um clube de loja, da combinação de 3 entidades,
que juntava 3 bases de comportamento diferentes numa base única, e você conseguia extrair dali o melhor que o cliente pode te dar em termos de comportamento. Então, essa junção, eu não vejo hoje em dia um varejo sem uma plataforma, sem um ecossistema financeiro por trás. Não funciona. Não funciona. E a gente vê essa revolução das fintechs, de plataforma, a gente viu agora a Doc falando um pouco aqui. Então, de uma forma muito simples, você consegue, via API, rapidamente, oferecer dentro de um varejo produtos financeiros e vice-versa. Tá o case do Next aqui, a gente vai ver agora um pouco do comentário. Mas lá atrás, eu fui diretor da Hipercard quando eu tinha 30 anos, quase 30 anos atrás, tenho 57 hoje. Já era uma combinação perfeita entre produtos financeiros, cartão de crédito, varejo e loyalty num balaio, como a gente fala no Nordeste só. E era poderosíssimo. Quando eu vim para Cielo, aqui, eu tive o privilégio de ver as vendas que eu fazia na Hipercard, depois eu vi as vendas que eu fazia na Visa, que a gente era exclusivo. Um tempo bom esse, o tempo do monopólio. Foi um tempo super bacana. Eu vivei também esse tempo. Muito bacana. Mas, só a informação que a gente tinha é que a Hipercard no Nordeste vendia mais do que Visa lá, tá? Nessa junção do financeiro com o varejo. Então, eu não vejo hoje, Danilo, um varejo sem plataforma financeira por trás. Acho que se parar para pensar até, óbvio que fica mais fácil falar agora, mas assim, as varejistas exploram o meio financeiro para potencializar vendas há muito tempo. E se você for parar para pensar, talvez os financeiros tenham dormido um pouquinho ali no tempo de poder explorar o resto. No teu ponto, Danilo, aumenta engajamento, aumenta a ativação, né, que é uma outra discussão nesse momento ali de crescimento, muita gente aumentando base de clientes. Não adianta só você ter um cliente para constar o Vanity Metrics que a gente vê, né? Você precisa ter um cliente que ative, porque senão, na verdade, ele é puro CAC. Então, ativação, engajamento, ele mesmo trazer outros clientes, porque numa situação que você tem no Next Shop com uma oferta interessante, ele avisa um não cliente que tem lá, e aí o cliente tem que abrir uma conta para poder, de repente, ter a oferta. Então, assim, ele atua, como o Gouveia e o Grappé falaram, ele é super complementar ali, ele potencializa muito tudo que a gente tem ali de outras ofertas. Danilo, eu vou quebrar o protocolo mais uma vez. Eu acho que com as histórias aqui, storytelling é muito bacana. Eu, moleque, metido a inteligente, né? Então, a gente tinha as bases do Bom Clube, as bases do Hipercar e as bases do Bom Preço, que passava no checkout. E a gente montou lojas de sushi nas principais lojas do Bom Preço. E o cara que é inteligente aqui, né, disse, eu vou pegar quem compra sushi na minha loja e oferecer uma promoção exclusiva do Hipercar no restaurante fora. E vou fazer o vice-versa. Quem come em restaurante japonês fora, eu vou lembrar que ele pode vir aqui comer sushi fresco dentro da minha loja. E saí, meti mala direta para todo mundo. E um amigo do seu João Carlos Paz Mendonça, que era o dono do Bom Preço, presidente do Bom Preço, que era dono de um restaurante japonês, recebeu uma mala, eu convidando o cliente dele para sair do restaurante dele para vir comer na loja do Bom Preço. Quase que eu perdi o emprego. Tá? Então, essa junção de varejo com financeiro, usando dados por trás, é uma coisa poderosíssima. Faz até a gente, talvez, perder o emprego quando a gente usa com muita força. Tá? Mas desculpa, esse é um ponto de CRM super relevante. Hoje aconteceu comigo. Eu faço aniversário sábado e eu recebi de uma loja de biquíni, para quem eu fui comprar, para minha esposa, seu aniversário é no sábado, hashtag claramente me definindo como se eu fosse uma mulher que ia precisar do biquíni, porque a loja não vende nada além disso. Zero bronca, cara, tranquilo. Então, e esse é um ponto que a gente precisa ficar super atento, porque não adianta só você ter uma ampla oferta e uma experiência interessante, você precisa saber com quem você está falando, porque aí você acaba justamente perdendo o cliente no fim. Né? Vou passar para o Grappé agora, com essa fusão que vocês fizeram, né? A Rode fortalece aí a capacidade analítica de crédito, né? Você pode falar para a gente sobre essa evolução para analisar dados e tomar decisões, né? Porque esse é o grande ponto, né? Dados, mas o que você faz com esses dados, né? Como que você interpreta, como que você trata os dados, né? Manda o cara comer sushi na loja. Bom, eu acho que, de fato,
Esse é o círculo virtuoso que nós temos na nossa nova companhia e exatamente esse poder dos dados que a Bompa Crédito soma à nossa instituição financeira. Então, Danilo, nós já estamos colhendo muito frutos com relação a isso. Por dois pilares, tá? Primeiro, é um pouquinho do que foi falado sobre a clusterização do marketing. Então, o grande desafio que nós temos é separar, de fato, e clusterizar o perfil. Quem é o Danilo, quem é o Gouveia, quem é o fulano, quem é o ciclano. Então, só para você ter uma ideia, nós fizemos uma atualização hoje já em produção na nossa companhia, que a gente chama de fato de clusterização de marketing, e a gente conseguiu melhorar mais de 15% o nosso índice de oferta direcionada para o cliente que quer tomar o crédito. Então, isso já é um dado relevante que a gente ganha na nossa nova companhia. E, além disso, a gente tem esse círculo virtuoso, que é quanto mais clientes eu tenho na minha base, e como o Rodrigo comentou aqui, não é só ter cliente, é cliente acessando, é cliente tendo recorrência. Quanto mais cliente eu tenho na minha base, mais credores estão querendo entrar no nosso marketplace. Então, por exemplo, hoje nós temos mais de 30, mas existe uma fila de instituições financeiras que querem ofertar o seu crédito para nossos clientes. Quanto mais instituições financeiras que querem ofertar o crédito, melhor é esses dados que a gente acaba absorvendo. Quanto melhor eu absorvo esses dados, mais próximo do tão famoso, falado, mas tão difícil na prática, do Risk-Based Price, que é de fato dar o preço e o limite para o cliente certo, a gente consegue de fato entregar. Então, a gente tem hoje uma equipe aliás, talvez seja a nossa maior equipe hoje dentro da nossa nova companhia, que logo, logo a gente vai estar divulgando o nome dessa nova hold, onde a gente tem uma área muito robusta de data science. Conta aqui para a gente, pô, em primeira mão. Eu vou deixar aqui todo mundo na surpresa e em breve a gente vai estar divulgando, vai ficar muito bom, inclusive. E aí, com isso, a gente consegue efetivamente trabalhar esses dados. Hoje a gente tem uma equipe mais de 7 pessoas na nossa companhia só trabalhando dados, melhorando dados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente teve o advento do auxílio emergencial, onde muitas companhias, de fato, acabavam tomando a decisão de, a gente chama filtro seco. Então, assim, cliente recebeu, não tem acesso ao crédito, a gente conseguiu, através do portal da transparência, baixar essa base, trabalhar esses dados para que a gente pudesse, de fato, ofertar o crédito para o cliente na medida e na necessidade que ele tinha condições e capacidade de pagar. Então, tudo isso é muito dados, né? A gente está num trabalho agora recente de dados também, para tentar identificar se existe alguma discriminação em ótica de risco, se o cliente tem celular pré ou pós-pago, se ele tem 1 ou 2 celulares, qual que é a usabilidade do celular que ele tem, em qual momento que ele tem. Então, como o Gouveia comentou, isso é muito poderoso, mas precisa trabalhar, e precisa clusterizar, não é tão simples quanto parece. Tá? Então, de fato, esse talvez seja o nosso principal ativo estratégico hoje da nossa nova companhia. Bom, vou passar para o Gouveia de novo. A gente tem visto aí nos últimos anos, né, novas fintechs surgindo, inclusive uma delas que você investiu, a Marve, aí está o Bernardo aí como fundador, explorando aí a antecipação de recebíveis e como que isso melhora ali o crédito para o pequeno e médio empresário. Como que você vê que as plataformas de marketplace e as plataformas de antecipação de recebíveis cooperando entre si? O que tem de jogo, o que tem de ganha-ganha aí nessa união? Bacana a tua pergunta. Eu estou muito feliz, né, porque eu fui apresentado como conselheiro de empresas e investidor na Marve, né? Então, isso para mim é uma honra, né? Esse negócio de ex-presidente da Cielo, ex-presidente da Múcio, não vale nada. Hoje, o mais importante é ser investidor na Marve, tá? Que é uma empresa linda, né? Empresa que está realmente se posicionando como uma empresa que vai revolucionar a forma de pagar no B2B. Tá? Primeiro, eu vou te falar um pouco que eu fiz muito resultado com antecipação. Tá? Na Lelo, na Hipercar, e a gente fala de juros, né, taxa de juros no momento. Eu não vou dizer quanto a gente cobrava lá, porque eu vou sair daqui preso, mas, enfim. Mas a gente fez muito resultado com antecipação.
E o conceito, e eu vou pegar o gancho da Marvin aqui, o conceito de você ter, dentro de um marketplace, o seller, podendo usar o recebível como moeda para pagar um produto, e a gente já faz isso hoje na Bateria Moura, eu estou no conselho da Bateria Moura lá no Nordeste, e a gente já usa o recebível de cartão da Propig, que é uma empresa que a gente tem de adquirência, para poder entregar a bateria em troca daquele recebível que está como a Moura como titular. Tá? Em troca da titularidade, já fica com aquele recebível. Então, isso mais uma vez, tem uma potencialidade muito grande, que é baixar o custo de todo o ecossistema do marketplace, porque aquele recebível ele deixa de ser cativo. Então, o poder passa para o seller, tá? Ele deixa de estar na mão do adquirente. Tá? Então, quando a gente olhou esse movimento das registradoras na regulação, a gente enxergou que isso podia ser um movimento muito disruptivo e de baratear, sim, o custo de toda a cadeia. Então, juntar o recebível dentro dessa oferta de produto financeiro, dentro do marketplace, para o seller poder pagar com uma moeda, que é o recebível que ele tem das adquirentes, é um negócio que realmente traz redução de custo, integração de jornada, destrava crédito. Por exemplo, eu estou também no board ali do Grupo Martins. Vem um cliente novo. Como é que eu avalio o crédito de um cliente novo? Eu vou lá com toda a ferramenta de todo o motor e dou lá o crédito cuidadoso para o cara. Mas esse cara tem uma pancada de recebíveis que está vendendo e eu não conheço. Então, poder destravar qualquer crédito no tamanho do recebível que ele me dá de volta como pagamento é um negócio que tem um potencial enorme de destravar a venda para o atacadista, para o ecossistema do marketplace, para o distribuidor. Então, a gente vê esse movimento que o Banco Central, através da regulação, destravando o recebível, que quando eu estava como presidente da Cielo, eu morria de medo de que acontecesse enquanto eu estivesse lá. Hoje eu não tenho tanto medo mais, mas, enfim, quando eu estava lá eu tinha muito medo. É um negócio... As adquirentes ainda continuam com medo, né? Não, sem dúvida, mas eu não sou mais adquirente, né? Eu estou hoje do outro lado do balcão. E justamente por ter estado lá, a gente percebeu que isso era uma vantagem muito grande, uma oportunidade muito grande de estimular o ecossistema para baratear toda a cadeia. Tá? E a gente tem um desafio enorme aqui, como Marvin, né? Acabamos de receber um aporte pesado agora de um fundo, que é transformar o recebível numa moeda. Tá? Então, pague com Marvin tuas faturas e venda mais. Esse é o conceito que a gente acha que o ecossistema e os marketplaces vão poder se utilizar desse novo modelo de pagamento. E tudo isso tem a ver com a experiência do cliente, né? A gente fala cada vez mais das transações invisíveis, fluidas, de fato sem atrito, sem tanta fricção, né? Eu vou passar para o Urada, né? Porque recentemente o Next adquiriu aí uma fintech de Salvador muito interessante, né? A Arim, que tem ali uma infraestrutura e se coloca ali com o Invisible Banking, né? Ali podendo oferecer essa infraestrutura. Queria entender como que foi essa integração, o que vocês já estão utilizando de funcionalidades e como que isso melhora a experiência do cliente. Legal, ótimo. A gente está aguardando a aprovação do Banco Central por conta disso tudo que está acontecendo, então a transação está assinada, é a única condição precedente, esperamos que isso vá acontecer em breve. Mas o racional ali, olhando a Arim e por que a gente investiu na companhia, além das pessoas que estão lá e o que eles colocaram de pé em pouquíssimo tempo, primeiro foi um conhecimento ali muito grande que eles têm em cima do Pix e em cima de split de pagamentos, e o segundo foi muito esse estudo ou esse aprofundamento que eles fizeram dentro de Invisible Banking. A parte do Pix, obviamente, acho que todo mundo aqui vive isso no dia a dia, a importância que é de você ter esse meio de pagamento no checkout para poder potencializar as vendas. E o lado de Invisible Banking é porque a gente acredita muito que, especialmente com Open Banking, etc., você tem aí alguns exemplos até da capacidade que um cliente, quando ele quer ter crédito, ele entra numa plataforma, vai ser uma questão ali de dados, de inteligência, e ele vai poder escolher, dependendo da situação, provavelmente a taxa melhor, ou que melhor se adequa a ele, num colateralizado ou limite. Mas vai depender muito da experiência. A experiência que ele tiver nessa situação vai potencializar demais. Então, a gente
tem ali como plano, uma vez que a gente possa trazer a Aren para nos ajudar ali no dia a dia, que eles vão colocar muito desse conhecimento dentro do Next Shop, para a gente poder potencializar vendas, fazendo com que ela seja cada vez com menos atrito, né? Então, enfim, tem várias coisas ali que a gente já tem planejado, pouco ali estratégicas, mas a ideia é que o cliente, quando ele decida por comprar um produto, não vai ser o meio de pagamento ou a forma de pagar que vai levar ele a abandonar o carrinho. Ali vai ser algo extremamente fluido, com poucos cliques, eventualmente até 100, que ele possa validar uma compra e nos abastecer ali, inclusive, de dados para a gente poder dar novas ofertas para eles. Então, é muito disso ali que está por trás. Vocês estão com quantos sellers hoje no Marketplace? A gente está com 66. A gente começou a Black Friday com 13. Eram 17, 13 mil SKUs. A gente está com 65 sellers e 310 mil SKUs agora. A gente conseguiu evoluir muito bem, e muito por conta do que o Grapeia comentou, de vários sellers querendo entrar. A partir do momento que a gente começa a dar resultado para os sellers que já estão com a gente, que quiseram estar com a gente ali desde o começo, a gente começa a naturalmente ver outros batendo na nossa porta, querendo se integrar para a gente poder ofertar o produto deles. E a gente tem alguns planos que são muito interessantes para o começo do seller dentro da nossa plataforma. Então, acaba criando ali um círculo virtuoso que é super forte, né? Vou passar para o Grapeia, Open Finance, né? Com a fusão aí que vocês anunciaram, que oportunidades que você identifica para essa empresa que ali no anúncio vocês colocaram que querem ser a maior plataforma de crédito One Stop Shop? Obrigado. Nós vamos ser a maior empresa One Stop Shop do Brasil, isso eu não tenho dúvida, acredito muito na capacidade do time que ali estão, trabalhando ali incansavelmente dia e noite, então eu não tenho essa dúvida, é uma questão de tempo. O Open Finance vem potencializar o Marketplace, porque se a gente olhar fundamentalmente o Marketplace, ele já tinha um pouco do conceito do Open Finance, né? Porque eu, de fato, conseguia clusterizar e ordenar o perfil do cliente em função dos dados que ele me fornecia. E agora, com a possibilidade do Open Finance, a gente consegue clusterizar melhor a oferta para o cliente e aí, como o Gouveia comentou, né, diferente das adquirentes, agora dos grandes bancos, né, o receio de a gente conseguir pegar o poder dos dados que ali estão para que a gente consiga modelar o melhor crédito para o cliente. Então, de fato, eu acredito que o Open Finance vai mudar o mercado financeiro de patamar. Acho, sim, que tem muitos desafios, não só tecnológico, mas também de entendimento do cliente. O cliente tem que estar seguro em fornecer os dados e tangibilizar o benefício. Mas, Danilo, mais do que tudo isso, pensando no processo de educação financeira e no crédito consciente, eu acho que um grande instrumento que faltava era, de fato, o Open Finance. Porque houve uma tentativa que acabou não se dando certo, ou não é que não se deu certo, mas talvez não escalou quanto a gente imaginava, que era efetivamente o birô positivo. Então, acho que agora com o Open Finance a gente vai conseguir, de fato, ajudar, inclusive, o cliente a organizar suas finanças. Então, só para você ter um exemplo, a Fox Financeira e agora Bom para Crédito, a gente vai estar lançando o mês que vem o nosso app de crédito da Bom para Crédito, onde continua ainda o poder de escolha do cliente, e essa é a beleza, porque imagina que ele vai na Bom para Crédito, o nosso cliente, e ele tem um cardápio de opção de crédito. Então, ao invés de ele ir em cada banco e fazendo um cadastro em cada banco, mandando documentação, tirando foto, ele em um aplicativo, em um clique, ele tem um cardápio de opções de crédito para ele. Inclusive, a gente vai estar lançando agora, junto com uma parceria com uma empresa do Vale do Silício, chama Flourish, você bem conhece, para Bom para Crédito, onde o cliente que pagar a parcela dele em dia, quer dizer, isso evita com que ele pague juros, mora por atraso, ele vai concorrer
ou um prêmio pela Loteria Federal de até R$ 10.000. Se ele pagar 3 parcelas sequenciais em dia, ele vai ter desconto na parcela dele, ou vai poder usar Uber, iFood. O que a gente está fazendo com isso, fundamentalmente? Incentivando o cliente a pagar a parcela dele e evitando com que ele tenha juros. Além disso, a gente vai trabalhar muito com raspadinha, dicas de educação financeira, ofertar, por exemplo, a antecipação do FGTS, que tem uma taxa de R$ 1,90, caso ele tenha uma operação com uma taxa maior de juros, para ele estar substituindo esse crédito e dando maior fôlego para ele no final do mês, porque a gente sabe o desafio que nós temos para fechar a conta no mês, né? Então, cabe a gente, a nossa, como instituição financeira, também fazer um trabalho social e deixar um legado para a sociedade, educando financeiramente. Bacana, né? Na minha época, o bom cliente é o que pagava rigorosamente atrasado, né? Eu fico feliz agora em ouvir de você que você vai estimular a adimplência. Tá? Bacana, Leonardo. E já que você está com a palavra, a pergunta vai para você. No marketplace, né, que, enfim, cada vez mais as pessoas querem comprar com menos atrito, com uma melhor experiência, inclusive está crescendo, né, o crediário digital, nome bonitinho, Buy Now, Pay Later, conhecido lá fora, mas aqui no Brasil há muito tempo já é utilizado, né? Que inovações que você enxerga, Gouveia, nos marketplaces, que tendências que podem ser interessantes para facilitar o pagamento nesse ambiente? Bacana. Deixa eu só trazer uma visão antes da resposta. Eu estou com o presidente do conselho da Mafre, seguradora. E a gente está começando a vivenciar agora o Open Insurance, como incumbente. Vocês não sabem como isso treme a base de todo mundo, tá? Porque realmente o poder sai de um corretor, sai de uma seguradora e passa para a mão do consumidor, tá? É quem tem a pólice. E eu vou poder publicar a minha pólice num marketplace e ter ali a melhor oferta de preço. Inclusive, o Bom para Crédito está aberto para isso. Isso aí, com certeza. Então, esse conceito do Open Tudo, que começou com portabilidade celular, isso está revolucionando muito forte forças no mercado entre incumbentes e insurgentes ou challengers do mercado. Tá? Então, eu estou tendo o privilégio de estar sentado do outro lado, no conceito de vendo o mercado de seguros começando a se movimentar, com as insurtechs, enfim, tem sido bem bacana ser um espectador e um agente ativo desse processo de mudança dentro de um incumbente. O processo de marketplace de compra ele está super evoluído como jornada, né? Então, se cada compra que eu tenho que fazer, eu tenho que preencher meus dados de cartão de crédito, velho, já é um negócio que me incomoda muito, eu como consumidor. Então, como a gente viu aqui, por exemplo, com um clique ou sem clique, tá? Por geolocalização, com identificação biométrica, você já está ali autenticado e faz uma transação muito limpa, isso é realidade já hoje. Onde é que eu vejo uma revolução? Eu vejo na parte de pagamentos. Por exemplo, pagamento internacional. Tenta fazer uma compra fora. É um parto da montanha. Tá? Então, por exemplo, surgimento de cripto, fazendo um movimento que você bypassa toda a estrutura de pagamento e você consegue fazer um pagamento com cripto lá fora, sem ter os intermediários com moeda de cripto conversível, tá? de uma moeda para outra, está surgindo, daqui a pouco está surgindo o real digital, o dólar digital, enfim. A gente fala de cripto, fala só de problema, mas já tem um mercado começando a rolar muito forte e isso vem por marketplace. Então, eu vejo muito a parte de inovação andando não só na jornada, que já está super evoluída aqui no Brasil, super evoluída, tá? Mas também por esse conceito de usar uma moeda diferente, como a cripto, que você possa fazer uma compra lá fora num site, sem precisar estar recorrendo a todos os intermediários, a todas as registradoras que tem no meio do processo. Então, o uso de cripto pode ser uma inovação muito forte no marketplace. E tem os iniciadores de pagamento também, né? Também. No âmbito do Open Banking, né? Também, que claro. É um processo que está começando também. Que é de fora para dentro, claro, sem dúvida nenhuma. Concordo contigo. Temos aí 5 minutinhos, vou quebrar o protocolo e quem levantar a mão primeiro tem direito a fazer uma pergunta aí para um dos convidados. Quem se arrisca? Ninguém? Bernardo? Acho que alguém
Se alguém puder levar um microfone. Obrigado. Só não pode ser para o Gouveia, hein? E você, se fizer uma pergunta difícil e for para mim, velho, você vai ter um problema hoje à noite, tá? Então, lembra que a gente tem reunião de conselho hoje de noite. Ele que vai me levar de volta para o escritório, senão eu vou escutar o caminho inteiro. Mas, cara, queria perguntar para o Renato, primeiro, assim, dentro do... Né, o Next, o spin-off que nasceu dentro de um bicho gigantesco, e você constantemente estão fazendo isso muito bem, tem brigado constantemente com players que nasceram mais leve, no sentido de nasceram sem um grande sponsor, sem um grande pai. Como é que tem sido essa jornada para vocês de efetivamente criar a cultura proprietária lá? Porque eu posso estar falando de alguma coisa que é anterior ao marketplace em si, mas isso se reflete no produto que você coloca lá na ponta, né? Então, como que vocês conseguiram criar, ou estão criando essa cultura proprietária de vocês para refletir num produto tão jovem, tão fresh, que é o que vocês estão conseguindo levar lá na ponta? Cara, assim, pergunta excelente. Depois a gente pode tomar um café, eu posso até aprofundar um pouquinho mais. Eu inclusive, estou no Next desde março, abril do ano passado. Vim um pouco depois do Renato, que foi ali um certo marco para o Next de passar a ter um CEO e buscar essa independência corporativa total. Obviamente que é um desafio enorme, né? Nascemos inicialmente concebidos como uma área dentro do Bradesco e agora a gente tem essa diretriz ali de passar a ser uma entidade 100% independente e muito para que a gente justamente possa competir de igual para igual com esses competidores. Obviamente que tem ali desafios da parte de infraestrutura, a gente está agora em busca da nossa licença, entre outras coisas, mas o que está sendo, eu acho que crucial para a gente conseguir até agora estar tendo sucesso, tem sido esse apoio do Bradesco como acionista nosso, entendendo que os mundos são diferentes, as tomadas de decisões elas têm que ser adaptadas, as políticas são diferentes, os tempos são diferentes, entre outras coisas. Então, o marketplace, só fazendo um paralelo aqui com o tema, a gente definiu que ia fazer um marketplace em maio, junho, e a gente colocou o marketplace de pé no começo de novembro. Isso por si só já seria um desafio em qualquer entidade, ainda mais em uma que está nesse processo todo. Então, isso ali dá muita força, né, e comprova, de certa forma, como a gente tem tido esse apoio para poder trabalhar num ambiente mais leve, vamos dizer assim. E aí, assim, a gente pode até depois bater um papo sobre a cultura, mas esse é um outro passo, assim, core desse negócio para dar certo, né? No fim, a gente trabalha com pessoas para pessoas, é muito importante que isso esteja intrínseco na cabeça, que são bichos diferentes, a gente tem que ter o nosso próprio mindset. É um trabalho que está sendo super rico, a gente está contando aí com o apoio do time inteiro para fazer isso acontecer. Fundamental que isso venha acontecer para que a gente possa ter as pessoas trabalhando com o mindset correto. Mas obrigado aí pela pergunta, super rico, e posso te falar que tem sido uma jornada muito rica aqui para mim também. Vou dar um depoimento como observador externo. Eu estava lá quando nasceu o Next, né? Você sabe, eu estava no grupo lá. E a gente brincava, né, que era o Banco Melancia, que era verde por fora e vermelho por dentro, né? Então, esse negócio é impressionante. Com a chegada do Renato e o entendimento que ele precisava ter, a independência, o foco, a cultura própria, o banco virou de um jeito muito forte. Você sabe que eu tenho uma relação muito forte com ele, né, com o Renato, e vejo a transformação do banco. Eu tenho ex-funcionários meus que estão lá dentro e reportam realmente uma revolução cultural lá dentro. É outra pegada, é outra velocidade, é outro foco. E que bom que tem pai e mãe rico, tá? Eu já montei 2 empresas com pai e mãe rico, velho, é uma delícia, é muito bom. Ter uma ancoragem, por exemplo, você monta a TAM, e eu vou ser muito honesto, montar múltiplos, montar Livelo, montar Veloy é muito mais fácil que montar Focus. Não tenho dúvida alguma. Então, meu trabalho foi muito mais fácil. Montar Marvin, maluquice um negócio desse. Eu não faria nunca isso, de sã consciência. Tem uns malucos que fazem, eu não vou fazer, nem quero. Eu apoio.
Então, ter pai e mãe rico apoiando, entregando um motor de transação, endossando, metendo caixa lá dentro, ajuda muito a tirada do chão. E aí, sim, tem que vir um Renato, que é um cara brilhante, com a turma dele, para fazer uma revolução cultural lá dentro e ganhar voo solo. E o Next está fazendo isso muito fortemente. Sim. Acho que mais até do que, né, se o pai é rico ou não, acho que tem sido a disposição de investir. É um pai bravo, ele quer. Sei disso, cara, sei disso. Trabalhei 10 anos para os caras. Exato. Mas o que é muito interessante também, eu acho que, e você tem esse papel como conselheiro nas companhias, é que é uma entidade com 75 anos de banking. Então, a gente se apoia em cima de um conselho que a gente tem nosso próprio lá no Next, que é conhecedor num nível outro. Então, isso e o fato da gente ter uma disponibilidade de capital, ainda mais num momento como esse, né, que faz uma diferença grande até para, na dúvida se testar ou não, a gente poder ter uma inclinação maior a testar do que, eventualmente, se tivesse ali uma restrição. Último storytelling, para encerrar. A gente montou a Livelo num acidente, de um comentário, numa reunião de conselho da Alelo, vamos montar múltiplos dos bancos. E aí a gente disse, a gente monta, a gente precisa de um cheque de 140 milhões. O cara disse, está aí o cheque, pode montar. Então, montar uma startup assim é fácil, né? Sem dúvida. Bom, antes que o Marcelo me puxe a orelha aqui, obrigado aí aos três pelo painel, ótimas discussões, obrigado a todos aí que acompanharam e, claro, acompanhem o Finsiders aí com as notícias do setor, né? Obrigado. Obrigado.